Compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O próprio pessoal do Partido Liberal está dizendo que no dia 22 haverá a formalização da filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao partido comandado pelo Valdemar Costa Neto. E é óbvio que o presidente, chegando ao PL, levará consigo deputados, alguns senadores, talvez os filhos já mudem também de mala e cuia antecipadamente para o PL. E, especialmente, é provável que ocorra uma debandada no PSL, partido que foi o escolhido por Bolsonaro para disputar a eleição de 2018. Como se sabe, hoje o PSL tem uma grande bancada, mais de 50 deputados, porém dividida entre os que seguem apoiando o presidente, fiéis ao presidente, ligados ao presidente e que vão para onde ele for, ou para partidos que apoiarão a candidatura de Bolsonaro, e aqueles que romperam com Bolsonaro e agora estão aí às vésperas da fusão com o DEM, não é? Capitaneada pelo ACM Neto, do lado do DEM, e pelo próprio Bivar, presidente do PSL. E, claro, uma fusão que busca tempo e dinheiro, principalmente dinheiro do fundo partidário. Essa excrescência que é o fundo partidário. Há um cálculo aí, isso não há exatidão, né? Por isso vamos chamar de cálculo e com a imprecisão nos próprios números anunciados. De que 20 a 30 parlamentares do PSL sairão do partido. Hoje eles têm 54. O PSL tem 54 deputados federais. Então, talvez caia para 34, talvez para 24, mas o Bivar já está noutra, né? Ele já está projetando a fusão com o DEM, que terá, de qualquer maneira, uma bancada grande, esse novo partido. No Senado, o PSL tem apenas 2 representantes. É claro que o PL não vai receber todos os parlamentares bolsonaristas, porque alguns irão para outros partidos ou permanecerão onde estão, mas já com a certeza de que apoiarão a candidatura de Bolsonaro em 2022. E a confirmação da ida de Bolsonaro aconteceu na quarta-feira. Aliás, quarta foi um dia cheio na política, né? Foi quando houve aquele discurso do Sérgio Moro, quando foi oficializada a sua filiação ao Podemos. E quando foi chamado de presidente pelo Álvaro Dias, pela plateia, e até ali em conversas que teve tete a tete com alguns representantes do Podemos e que disseram a Sérgio Moro, ou não esconderam, que a expectativa que tem é que ele seja candidato à presidência da República. No mesmo dia, o PL confirmou que Bolsonaro se filia ao partido. E aqui há vários símbolos, né? É bom lembrar que quando o Bolsonaro já era candidato a presidente da República, saiu uma dessas notas, né? Ano de eleição, veremos isso, todos os anos tem isso, mas em ano de eleição, a profusão de cascatas, né? Notícias que são jogadas ali, balões de ensaio. Às vezes um político consegue plantar na imprensa um balão de ensaio para ver qual será o resultado. E é uma mentira. Só que o fato de ser divulgada como verdadeira, aquela informação acaba produzindo reações e aí quem plantou o negócio fica observando qual é a reação, se aquele pode ser um caminho, se não.
E lá em 2018 disseram: olha, Bolsonaro está se aproximando do Valdemar Costa Neto. E o Bolsonaro reagiu em uma dessas redes sociais que ele usa. Ele reagiu falando que era uma mentira da imprensa, e era uma mentira. Rapidamente ficou claro que aquela conversa não havia acontecido e nem havia aproximação. Só que ao desmentir, Bolsonaro já tratou a figura de Valdemar Costa Neto como uma figura ligada ao mensalão, com condenações, e ele foi agraciado, na verdade, por um indulto, né? E que a imprensa queria, com isso, misturar a campanha de Bolsonaro com nomes comprometidos da política nacional, inclusive Valdemar Costa Neto, que aparece oficialmente, se você colocar aí no buscador aí, PL, tá lá, presidente Valdemar Costa Neto. Ele é muito mais que presidente do PL, não é? Valdemar Costa Neto é o dono do partido, comanda o partido, inclusive tomou decisões pessoais na eleição de 2018 que contrariaram parte do partido, mas prevaleceu o que ele havia determinado. E também o PL, além da figura de Valdemar Costa Neto, além dele personificar o Centrão tem personificações, né? O Arthur Lira é uma das personificações, o Ciro Nogueira e também o Valdemar Costa Neto. Eles são figuras destacadas dessa abstração jurídica, mas que politicamente é um ente por demais conhecido e reconhecido, concreto, real, que é o Centrão. E é claro, todo aquele ambiente de repulsa pela corrupção, pelo compadrio, pelos jogos de interesse, pelas ações entre amigos com dinheiro público, pela privatização do Estado. E isso, de certa maneira, é uma marca esquisitíssima, mas uma marca histórica do poder público no Brasil. A gente sempre lembra aqui aquele achado do Sérgio Buarque de Holanda, quando fala da cordialidade, e que entrou na literatura posterior e na subliteratura e no jornalismo e nas citações todas, como sendo quase uma ode ao brasileiro, né? Esse ser cordato, solidário, pronto para socorrer, para ajudar. E não era nada disso que ele estava dizendo. Até porque isso é uma mitificação do brasileiro, né? Como todos os povos, o brasileiro, ele é absurdamente heterogêneo. Você tem todo tipo de gente aqui, como tem todo tipo de gente na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na Indonésia, em qualquer lugar. E o que ele dizia era da apropriação do Estado por pessoas, por grupos políticos, e a utilização do Estado, e no final das contas isso significa a utilização do dinheiro que vem da sociedade, que sai da sociedade, da riqueza que é produzida pela sociedade, não pelo Estado, uma apropriação por grupos, e na montagem do sistema político e jurídico do Brasil, uma perpetuação, inclusive com direito a dinastias, até no judiciário. Dinastias. E isso se verifica também, claro, com muito mais frequência e facilidade no Congresso Nacional e no Executivo. E também se reproduzindo em todas as esferas, né? Nos governos estaduais, nas assembleias, nos governos municipais, nas câmaras municipais.
E aí entra a cordialidade, nesse sentido, de Sérgio Buarque de Holanda, ou seja, alguém que está no poder, controla o poder e usa o poder para beneficiar os próximos. Não o próximo no sentido bíblico, maravilhoso, mas o próximo no sentido da parentela, o correligionário político, o sogro do sobrinho, o sobrinho do irmão, o tio, o primo, o amigo, até aquele que tem alguma função nas campanhas eleitorais, o que chamam no Brasil de cabo eleitoral. O uso do Estado para favorecer. Mas isso ficou parecendo brincadeira de criança, perto da sistematização da corrupção. E claro, houve um momento em que as coisas vieram à tona, tem muito a ver com a Lava Jato, tem muito a ver com investigações anteriores, como a Castelo de Areia, dizimada pelo Supremo, que apegou-se ali a um pormenor técnico e dizimou, varreu a Castelo de Areia. A Lava Jato é filha da Castelo de Areia enquanto método de investigação e caminhos a serem percorridos nas investigações em que estão envolvidos poderosos. E num país como o Brasil é muito difícil não punir, investigar poderosos. É muito difícil. Mas isso cresceu de tal maneira e acabou entrando num momento, aquilo que se chama de espírito do tempo, né? Numa circunstância, num conjunto de decepções, de descontentamentos, aquela coisa diluída que vimos nas ruas em 2013 e que trazia ali, na verdade, um caldeirão de frustrações, de decepções, de descontentamentos, muitos deles acumulados ao longo de anos. E ali tivemos a explosão naquelas manifestações populares de algo que estava latente, que crescia e que queria vir à tona. E veio. E depois que tudo veio à tona, e aí a própria Lava Jato já não tinha o pleno controle das informações que apareciam contra o Lula, contra o PT, contra o MDB, que na época ainda era PMDB, contra empresas gigantescas como a Odebrecht, que não mudou só a direção, mas mudou de nome, né? Tenta se afastar daquele passado, e que levou a investigações que passaram a atingir o Centrão, figura-chave do Centrão. Isso abriu espaço, ou pelo menos a oportunidade, a noção de que era o momento certo para outras investigações fora da Lava Jato, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Rodoanel. E parecia que de fato haveria um terremoto que abalaria essa elite cordial consigo mesma, com seus próximos, mas corrupta e muito, muito, muito distante da realidade popular e com frequentes manifestações de indiferença pelo drama das pessoas, pelo drama popular
e por essa tragédia que é um país rico ter tantos milhões condenados à pobreza, muitos deles à miséria, à pobreza absoluta, à extrema pobreza. Então, naquele momento, o conseguir distanciar-se dessa ideia do que é a elite política brasileira, conseguir vender a ideia de que não fazia parte daquilo, virou o grande trunfo eleitoral, usado por diversas figuras. Muitas delas venceram a eleição. Desde o Dória, primeiro como prefeito, lembra? Eu não venho da política. Eu não sou da política. Eu quero fazer política para beneficiar as pessoas. Eu não sou desse meio. Mas era, né? O Dória já havia ocupado, inclusive, cargos ali em autarquias, etc. E sempre teve contato com esse mundo político. Até por isso foi levado pelas mãos de um político, Geraldo Alckmin, à disputa em São Paulo. Também Jair Bolsonaro, que embora com quase 3 décadas de parlamento e tendo chegado a primeira vez ao parlamento como alguém que conseguiu levar a ideia de que era um defensor dos soldados, cabos, sargentos, das Forças Armadas e das Forças Policiais que estavam ali sendo condenadas à falta de recursos, o que era verdade e que se agravou, aliás, no governo Fernando Henrique. Fernando Henrique tratou muito mal, do ponto de vista, não discurso, mas do ponto de vista orçamentário, as Forças Armadas. Mas o Bolsonaro, com quase 30 anos de parlamento, também apostou nessa ideia. Eu não faço parte disso. Eu não venho desse mundo. Eu trago a nova política. E depois o Dória, que havia usado esse discurso em 2016, repete a ladainha em 2018, aí já com dificuldades por aquela certa mágoa, certo ressentimento dos paulistanos por ele ter abandonado a prefeitura. Ele que foi eleito em primeiro turno, imagine a expectativa que havia em relação à sua administração, e ele a deixa pelo caminho para ser candidato ao governo de São Paulo, embora tenha tentado antes ser candidato a presidente da República. Repetiu o papo, não venho da política, não sou político. Eram até engraçadas as tentativas de alguns, inclusive do próprio Dória, de uma associação com o Emmanuel Macron. Não que o Macron seja diferente, mas porque o Macron também vendeu essa conversa para os franceses, de que ele vinha de outro mundo. Sendo que ele foi assessor do Hollande por muito tempo e era, como é ainda, profundamente ligado ao mundo financeiro francês. Mas ele veio com a ideia de que era o que estava à margem de tudo aquilo. Outsider. O diferente. O que veio de fora. White Earp, que chegou para limpar a cidade. E claro, as decepções vieram porque o Macron não era nada disso que ele vendeu. Mas até hoje, na América do Sul, as pessoas fazem referências ao Macron como se ele fosse um símbolo do que veio de fora. Ele não veio de fora. Ele é mais uma figura gestada, parida pelo sistema político-financeiro francês. No Brasil, colados, atrelados a esse discurso, muita gente se deu bem. O Witzel, o Zema, somos de fora. Nada temos a ver com isso. E naquele momento,
associar-se ao Centrão era um atestado de pertencer àquele mundo, de ser parte daquele mundo. E aí o Bolsonaro usou esse discurso de que o Centrão é o pior do pior. Ele é a síntese das mazelas nacionais. Teve até adaptação para a letra de samba do General Heleno. Como é que foi que ele cantou? O Ronald deve se lembrar. E se pegar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Ou seja, associação com o samba que diz se gritar pega ladrão, não fica um. Né? E depois, as circunstâncias, as necessidades e, claro, o passado. Esse é o mundo de Bolsonaro, é esse mundo parlamentar. Né? Às vezes fazendo parte de agremiações que compõem o Centrão, às vezes não. Mas isso tudo é indiferente. E desde o Centrão é o símbolo das mazelas, ou é o pior dos piores, não decorreu muito tempo até a frase que, convenhamos, é definidora. Quando o Bolsonaro disse, o Centrão sou eu sou o Centrão. Né? A frase atribuída a Luís XIV, o Estado sou eu. E se ele não falou, poderia ter dito, porque ele de fato era o Estado, era um rei absolutista. O Estado sou eu. Quando alguém, mas o Estado sou eu. Assim como Napoleão não disse, mas poderia ter dito, a revolução sou eu. Né? Porque depois do fracasso inevitável do terror jacobino, a França em crise, emerge a figura de Napoleão Bonaparte, que acaba sintetizando tudo aquilo, monarquia, revolução, e está lá o imperador que poderia dizer, a revolução sou eu. Só que essas frases são gigantes de momentos históricos. Né? Elas representam momentos gigantescos da história. O que não se pode dizer de eu sou o Centrão. O Centrão, ele é um conjunto formado pela conveniência, pelo interesse, pela ideia de que ser conjunto o torna muito mais forte, de partidos, alguns grandes, outros pequenos, alguns são de fato grandes, e que não têm qualquer vínculo com ideias, com bandeiras, com programas. Os vínculos são com as circunstâncias, com o compadrio, com aquela cordialidade peculiaríssima, lançada como um ovo de Colombo ali, genialmente, pelo Sérgio Buarque de Holanda. Ou seja, nós somos o Estado. Claro que o Centrão não é o Estado, porque o Estado é muito maior, mas quando você coloca o Centrão no contexto da grande elite, juntando com a elite do judiciário, a elite empresarial, a elite do mundo jurídico, político, econômico, aí você tem o Estado. É o Luís XIV coletivo que há no Brasil. Né? Nós somos o Estado somos nós. O Centrão é um emblema disso. Ele não é o Estado, mas ele é um símbolo do que é o Estado no Brasil. E hoje o General Heleno já não canta mais. E hoje o General Heleno, inclusive, diz que não, aquilo, aliás, foi sincero, né? Era o momento de falar aquilo. Não é mais. Simples. Simples. Agora, o PL é um grande símbolo porque Valdemar Costa Neto é uma espécie de personificação do Centrão, uma delas. E
esticando um pouco mais, uma personificação do estado de coisas. Ele, Ciro Nogueira, Arthur Lira e outros, hein, que não são identificados automaticamente com o Centrão, mas dele fazem uso. Por mais de uma década, o PT fez uso do Centrão como aliado, como parceiro. Por quê? Porque ele sabe o que o Centrão quer, ele dá ao Centrão o que o Centrão quer e recebe do Centrão o que ele quer. O PT fez isso. O PSDB fez isso. Só que aí não era o Centrão de hoje, né? Havia muito a ideia do centro político. PFL não só fez o vice-presidente, como fez parte do governo, até aquele rompimento do ACM, o avô, com Fernando Henrique. E hoje é o Bolsonaro, que está com o Lira, que está com o Ciro Nogueira, que está com Flávia Arruda, que está com Valdemar Costa Neto. Então, ao Centrão, aos que usam o Centrão e são usados pelo Centrão. Mutualismo. E aqueles que são Centrão sem o declararem e sem serem declarados como parte do Centrão. MDB. O MDB é quase um monumento ao que é o Centrão. Também ele, parceiro, sócio de governos. Então, as rédeas da política brasileira estão aí com essa turma. De todos os candidatos à presidência da República, 3 estão muito acostumados ao embate da política, da disputa presidencial, do que acontecerá no ano que vem. Um foi presidente por 8 anos, o Lula. Outro é presidente, Bolsonaro. E um candidatou-se algumas vezes e é uma liderança nacional também, que é o Ciro Gomes. Os outros nunca tentaram a presidência. Teve o Dória que tentar, mas não deu. Foi o Alckmin. E aí, o que representa para o eleitor Bolsonaro estar no PL? Diretamente, nada. Nada. Não vai dar voto nem tirar voto. Indiretamente, sim. De um lado, será usado pelos oponentes. Olha aí, o cara que dizia que era nova política, que era o anti-centrão. E do outro lado, ele estará numa estrutura com dinheiro, com tempo e aquilo que os cientistas políticos chamam de capilaridade, ou seja, representação no país inteiro. Porque o PL não está sozinho. Com ele estará o PP. Com ele estará uma parte do MDB, sempre assim, né? Uma parte está com o Lula, uma parte está com o Bolsonaro. No segundo turno eles vão ver. Então, Bolsonaro garante uma estrutura partidária que ele não teve em 18. Mas o partido em si não dá voto, não tira voto. E a tradição brasileira. Getúlio Vargas não era um político do PTB. Getúlio Vargas era o que poderia ter dito, o PTB sou eu. Depois houve herdeiros, né? João Goulart, Leonel Brizola. E indiretamente, porque acabou sendo o candidato daquela turma, Juscelino Kubitschek, cuja posse foi garantida por um militar, né? O lote. Nessas crises que são permanentes, né? No Brasil, o
tem como normal a crise. A normalidade aqui é o estado de crise. Bom, Jânio Quadros não estava nem aí para a UDN. A UDN foi importante para ele porque Carlos Lacerda lutou para que ele fosse o candidato. E Carlos Lacerda, que também era maior do que a UDN naquele momento, sem dúvida era maior. Depois rompeu com o Jânio. O Carlos Lacerda rompeu com todos os governos que ele apoiou em algum momento. Todos. Ele tinha um pouco daquele espírito do se tem governo eu sou contra. Não é? O que é muito bom, aliás. É muito bom. Que é o lema dos anarquistas espanhóis. Né? Fernando Collor, o primeiro eleito depois da redemocratização, porque, como sabemos, a dupla Tancredo Sarney foi no colégio eleitoral. O primeiro eleito pelo povo depois da ditadura foi o Collor. PRN. Cresceu, apareceu, cresceu na figura do Collor, e quando o Collor começou a caminhar para o processo de impeachment, que tecnicamente não ocorreu, porque ele renunciou antes, politicamente o impeachment era uma realidade e tal, o partido já se esvaziou, todo mundo saiu correndo. Estavam lá porque lá era o partido do presidente. Nenhum eleitor falou, vou votar no Collor porque ele é do PRN. Nenhum eleitor falou, eu vou votar no Bolsonaro porque ele é do PSL. Ou no Fernando Henrique porque ele é do PSDB. Na verdade, ali era o plano real feito no governo Itamar Franco. E o próprio Lula. O PT é um partido organizado, com mais de 30 anos. Não é? Se você fala, cite o nome de um partido, ele vai ser muito citado. Claro. Tem história, tem raízes, tem ramificações. Mas o líder é incontestável e não há ninguém que se aproxime em importância política do Lula dentro do PT. Não há no PT ninguém que toque, resvale na importância política do Lula. Ele é maior que o partido, como o Getúlio era maior que o PTB. E como, para Bolsonaro, Jânio Collor, a sigla era apenas um cumprimento de uma exigência. As pessoas votaram no cara. E de novo será assim ano que vem. Muita gente votará no Ciro, sem saber que ele é do PDT. Muita gente votará no Bolsonaro, sem ter a menor ideia de qual o seu partido. Na menor ideia, vai guardar o número, porque os caras usam o número ali. Mas nem vai associar e nem vai pensar nisso. Né? Então, vai ter uma festa, o Valdemar Costa Neto estará mais próximo do poder. Não sei qual vai ser a jogada, se ele vai indicar ministro no último ano de mandato, ou se o que ele busca é esse crescimento do partido, uma popularização, mais deputados eleitos e mais grana do fundo eleitoral. O baile é o mesmo. O baile é o mesmo desde a fundação da República. Né? Não será o partido, com toda a festa que haverá dia 22, que vai resolver a parada em outubro do ano que vem. Ronald. Bandeirantes Acontece, o editorial do Cláudio Zaidan fica à sua disposição em instantes. É o Entendendo a Notícia. Convido você a visitar o nosso site, radiobandeirantes.com.br, para conhecer ali todos os nossos conteúdos. Tem os podcasts, tem os programas, tem os melhores momentos. Por exemplo, a entrevista do Ciro Gomes hoje aqui com o Datena tá lá. É o assunto mais comentado de hoje. E, inclusive, falou muito Sérgio Moro e tal. Se tiver tempo, a gente vai falar sobre isso aqui hoje no Acontece. Então, tem todos os conteúdos à sua disposição. Ah, o programa não consegui assistir. Está lá à disposição depois do horário. Logo na sequência, acabou o programa. Ah, mas eu quero ver só uma entrevista. Também está lá separado para você. Quero ver a abertura do Zaidan. Está lá separada em vídeo também para você, além do podcast, o Entendendo a Notícia. Tudo no site da Rádio Bandeirantes. É muito conteúdo disponibilizado para você. A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.